Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sim, eu estou com a camiseta do Brasil, porque hoje é dia 6 de julho, segunda-feira. Ontem o Brasil foi eliminado da Copa pela Noruega. Assim, estive pior. Nunca tive depressão pós-Copa, primeira vez. Acho que foi porque ontem, a primeira vez que eu fui assistir jogo na rua. E realmente você sente as emoções de uma forma muito diferente. E sim, gente, fiquei deprê. É chato dizer, mas é verdade. Mas já passou também. Então, eu estou usando a minha camiseta do Brasil porque eu estou terminando de sujá-la pra lavar e ela ficar aposentada por mais 4 anos. Claro, porque eu só ressuscito na época da Copa pra futebol. Então, é por isso que estamos com este look. Inclusive, eu não vi o camisa 6 jogando, hein? Que quem comprou pra mim essa blusa foi minha irmã, num brechó. Essa blusa foi R$ 5. E o camisa 6 nem joga. Que eu fui ver que era o Alexandro. Alexandro nem pisou no gramado nessa Copa, aparentemente. Enfim, vamos lá. Olha, o tema de hoje é mais um daqueles frutos de estava pensando sobre isso e vim aqui gravar um vídeo. Então, bem no sentido. Lembram quando eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre como eu ensinaria um idioma para os meus filhos? Pois é, foi fruto de um pensamento meu, né? Tipo, um belo dia eu acordei, pensei naquilo, falei, por que não gravar um vídeo? E aí, então, esse vídeo de hoje também é a mesma coisa. Desculpa. Mas falando um pouquinho sobre o que eu não gostei e o que, portanto, eu não pretendo repetir. Calma, deixa eu raciocinar melhor. O que eu não gostei que eu recebi na minha educação e aquilo que, portanto, eu não gostaria de repetir na educação dos meus filhos, por exemplo, se um dia eu os tiver. E aí, tô falando isso porque enfim, foi uma meditação bem legal. Então eu espero que, enfim, possa ser relevante falar um pouquinho aqui também sobre isso no canal, já que a gente fala aqui sobre educação, essas coisas. Também vou tentar ser bem rápida, porque os meus pais estão chegando de viagem, né? Então, assim, acho que eles não vão gostar, tô brincando. De eu descer a ripa neles, mas eu tô brincando. Eu, inclusive, já conversei sobre isso com eles a respeito de que. Então, assim, acho que já é bom começar esse vídeo falando sobre isso, né? Mas eu quero terminar logo só pra não fazer barulho mesmo aqui no vídeo. Mas, inclusive, eu já conversei sobre isso com os meus pais. Às vezes, acontece algum. Sei lá, vamos supor, às vezes a gente tá na igreja, tá num restaurante, tá numa coisa, a gente vê, por exemplo, alguma cena de alguma criança. Não necessariamente fazendo birra e tudo. Eu lembro, por exemplo, uma vez que a gente tava na missa. E nós estávamos sentados de frente ou atrás de um banco que tinha uma bebezinha de colo bem pequenininha, assim, menos de 1 ano a bebê. E a bebê chorava, assim, esgoelava. E o mais impressionante de tudo era que os responsáveis ali pela criança não, assim, eles simplesmente parece que não cruzava pela cabeça deles a ideia de vamos sair um pouco, né? Vamos pro fundo da igreja, porque tá muito alto e tá atrapalhando muito. E aí, quando terminou a missa, a gente tava falando sobre isso, e aí eu perguntei pros meus pais, né? Falei assim, o que vocês fariam? E aí eu, tipo, falei um pouco do que eu pensei que eu poderia fazer. Então, tipo assim, acaba virando meio que um estudo de caso até, né? Que foi a ideia da situação. E foi muito legal, porque, assim, quando a gente, por exemplo, tem essas discussões, é muito legal ah, ver os meus pais, hoje, que são mais velhos e que já educaram eu e minha irmã, ver eles falando um pouquinho sobre como se fosse assim, como se eles fossem professores hoje, né? Tipo, já educamos, então hoje a gente vê que a melhor forma de resolver é essa, que eu acho uma coisa super válida. No sentido de, eu acho que você conversar sobre educação de filhos com pessoas que já educaram os filhos é sempre uma coisa muito relevante, porque obviamente, né, vamos dizer o óbvio, toda educação tem deficiência, toda educação tem problema, porque nenhum pai, nenhuma mãe são perfeitos. Da mesma forma como eu sei que eu também não vou ser perfeita com os meus filhos, eu vou errar também. Mas a questão é que para uma pessoa ter educado uma criança completamente, mesmo com as suas falhas e com os seus êxitos, o fato é que essa pessoa, ela tem algo para colaborar, ela aprendeu algo com aquilo. Então eu gosto muito desse tipo de conversa. E aí eu já falei sobre isso com os meus pais, inclusive que se eu tiver a graça de um dia, né, educar os meus filhos, assim, 1/3 da educação que eles conseguiram passar pra mim e pra minha irmã, eu acho que, assim, eu já vou me considerar uma mãe decente.
porque realmente eu vejo que tem muitos, muitos pontos na educação que eu recebi que simplesmente hoje, assim, inexistem, entendeu? É uma coisa raríssima, e eu lembro que já na minha infância, isso já me destoava das outras crianças, eu e minha irmã, né? Nós destoávamos das outras crianças, porque todo mundo fazia de um jeito e os nossos pais faziam de um jeito totalmente oposto. E, obviamente, quando a gente era criança, a gente detestava muitos desses pontos, porque a gente não compreendia. E, mesmo assim, os nossos pais foram firmes. E hoje eu vejo o porquê que eles fizeram isso. Eu vejo que eu faria a mesma coisa. E perceber que eles tiveram essa firmeza para poder educar a gente num determinado valor é algo que eu admiro muito. Então, como eu tô dizendo, esse vídeo não vai ser pra descer a ripa nos meus pais, né? Se um dia eles virem esse vídeo, vai que eu morro, eles descobrem esse vídeo. Então, eu sou muito grata pela educação que eu recebi deles. Então, acho que foi realmente uma raridade pro tempo que eles educaram pra gente, eles nos educaram. E, como eu disse, se eu conseguir fazer um texto com os meus filhos, eu já vou me considerar muito feliz. Então, eu não vou ficar aqui citando pra vocês as coisas que eu gostei na minha educação, porque não é o tema do vídeo. Eu vou falar sobre as que eu não gostei. Quem sabe depois a gente pode fazer um vídeo sobre as que eu gostei. Mas se vocês gostarem da ideia, também me deixem saber. Mas o fato é que eu anotei aqui alguns pontos, eu não vou falar sobre ordem de importância, tá? Vou falar aleatoriamente. Mas uma das primeiras coisas que eu não gostei na minha educação e que eu não gostaria de repetir, se possível, é que os meus pais não foram pais jovens, né? A minha mãe, por exemplo, ela me ganhou, ela tinha 41 anos. Meu pai tinha, então, 43. Eu tô considerando aqui a idade do ano, né? Porque quando eu nasci, meu pai tinha 42. Porque meu pai é de dezembro, mas enfim. Então, eu vou considerar a idade do ano. 41 e 43. Minha irmã nasceu, minha mãe tinha 39 e meu pai tinha 41. Meus pais se casaram, minha mãe tinha 38 quando ela se casou. E meu pai, então, tinha 40. Então, daí vocês podem ver, né? Que eles se casaram, tiveram filhos, tudo muito tarde. E eu percebo que isso foi algo que atrapalhou em alguns aspectos. Por exemplo, meus pais não tinham muita energia e muito ânimo pra fazer muitas coisas. Então, assim, sabe aquela coisa dos pais brincando com as crianças? O pai joga a criança pro alto, faz peripécias, aquela coisa toda, leva aqueles pais, assim, meio aventureiros, sabe? Tipo, vamos levar os meninos pro zoológico, vamos fazer isso, vamos andar daquilo, tá? Pois é, não foi o meu caso. Então, e eu percebo que era um reflexo disso, né? Como eu tenho 23, é muito difícil pensar qual que é a disposição energética de uma pessoa de 40 e tantos anos. Não consigo imaginar essa diferença, mas certamente ela existe, né? Não é a mesma coisa de uma pessoa de 23. Então, eu vejo que isso atrapalhou muito, assim. Tem muitos momentos que eu vejo que nós deixamos de viver por causa desse fator. E por isso... E não somente isso, mas agora, recentemente, eu voltei de uma viagem de 3 meses na Europa. E durante esse período de 3 meses, eu passei por muita carência de sono. E, assim, coisas bizarras mesmo, assim. Tiveram dias que eu dormi 3, 4 horas por noite. E fiquei acesa o dia inteiro, até tarde. Tipo assim, uma coisa que só a juventude e os hormônios explicam mesmo. Mas o fato é que, óbvio que isso não foi sustentável durante os 3 meses. Eu percebo que essa carência absurda de sono, essa descompensação absurda. Então, tipo assim, eu dormia tarde, acordava tarde. Nos dias que eu tava passeando, eu dormia super pouco, acordava cedo, dormia tarde. Era uma coisa super zoada. E no primeiro mês e meio de viagem, foi essa loucura. E aí eu lembro que quando chegou ali no início de maio, eu já percebi que eu não tava aguentando mais. Tipo assim, eu realmente precisava cuidar do meu sono se eu quisesse terminar a minha viagem, né? Então, por que eu tô falando isso? Isso foi um experimento, vamos dizer, muito legal que eu tive a oportunidade de viver. Porque eu lembro que uma das primeiras coisas que passou pela minha cabeça quando eu tava vivendo isso tudo era... Meu Deus, realmente ser mãe jovem é muito melhor. Então, como toda mãe passa por essa questão de carência de sono, né? Essa questão do acordar pra dar mamar pro bebê, o bebê não ter rotina de sono, etc e tal. Então, assim, querendo ou não, isso recai mais sobre a mãe, né? Já que é ela quem amamenta a criança. Então, eu consegui perceber isso claramente. Tipo assim, gente, olha, é muito melhor cooperar com essa questão da falta de sono, da abstinência de sono. Essa questão do... Você, apesar de ter dormido pouco, conseguir levar o dia seguinte a cabo. Então, pensando, por exemplo, em mães aí que tem mais crianças, né? Então, ela não tá por conta só do recém-nascido.
é realmente assim, a juventude ajuda demais. Então, isso é a primeira coisa que eu com certeza percebi. E também um impacto disso que eu vi na nossa educação é que, por mais que, por exemplo, eu sou uma pessoa com certeza extrovertida, minha irmã não sei, não posso dizer, mas apesar de eu ser uma pessoa extrovertida, por vários momentos eu já pensei que eu fosse uma pessoa introvertida, porque, enfim, depois eu fui parar pra entender que foi por causa da minha educação. Né? Então, assim, muito provavelmente meus pais são introvertidos. Então, eles nos criaram dessa forma. E durante toda a minha infância, adolescência e tudo mais, né, os meus pais, eles nunca foram pessoas de ir à festa, de ir a muitos casamentos, de participar de muitas festas locais, essas coisas, show. Tipo, isso nunca fez parte da minha vida. E eu sempre achei isso uma coisa estranha e desagradável, na verdade. Então eu lembro que, inclusive, quando eu era adolescente, que eu lembro que eu tentava ir, assim, nas coisas com os meus amigos da escola, eu, assim, eu ficava realmente mal, sabe? Eu ficava, tipo, depressiva, porque eu odiava estar ali, porque eu realmente não tinha costume. Tudo bem que também não eram locais, assim, muito divertidos mesmo. Mas eu quero dizer, assim, eu não me sentia bem naquilo, sabe? Eu via, tipo, gente, isso aqui não é o meu ambiente. Então eu vejo que isso também é um reflexo da idade dos meus pais na nossa educação. Confesso pra vocês que, assim, eu não sou triste por esse aspecto, esse é um aspecto que eu gosto, porque realmente, nesse sentido, eu tenho uma alma de velha, assim, porque é aquela coisa, né? Tipo, só gosto de lugar que dá pra sentar, se for muito barulhento, eu não vou gostar muito, enfim. Então, tem esses impactos aí também. Bom, segundo ponto que eu não gostei da minha educação, e, nossa, de verdade, se eu pudesse escolher só um, seria só esse que eu consertaria, sabe? Que é toda a dinâmica, a dimensão da educação dos afetos. A educação da afetividade. Isso eu vejo que é uma coisa que, meu Deus, realmente impactou demais na minha formação. E com certeza, se um dia eu tiver filhos, isso é a coisa que eu mais pretendo protegê-los no melhor sentido da palavra, assim. Bom, basicamente, quando eu falo educar a afetividade, né? Nós somos seres humanos, nós somos constituídos de afetividade, então nós somos constituídos de emoções. Emoções boas e emoções ruins. Então, enfim, né? Vamos lá, né? Divertidamente. Alegria, tristeza, raiva, medo, vergonha, enfim, por aí vai. Então, todos esses afetos, enfim, hoje eu tô falando isso com base, né, tipo, depois que eu vivi na minha pele tudo isso, hoje eu consigo ver isso com um pouco mais de clareza. Eu percebo que a fase da vida em que há esse despertar dos afetos é na adolescência. A adolescência é o momento da vida que a gente descobre que esses nossos sentimentos, que nós já sentimos desde a nossa infância, mas a gente percebe que esses afetos, eles possuem um poder real no mundo, eles podem causar, impactar algo no mundo real, é nesse sentido. Então, e, na verdade, me expressando um pouco melhor, eles podem impactar a vida de outra pessoa. É porque, assim, enquanto eu tô falando isso, eu tô pensando, por exemplo, na criança pequena que faz birra. A criança pequena que faz birra lá, que fica gritando, que fica com raiva, que fica não sei o quê. É claro que aquele mau uso dos afetos dela tem um impacto na vida real e numa pessoa real, que provavelmente são os pais, enfim. Então, eu não estou negando isso. O que eu estou querendo dizer, talvez eu esteja me expressando mal, é que esses nossos afetos na adolescência, eles podem ser usados para algo mais elevado. Então, por exemplo, acho que assim, o ápice do exemplo disso é a questão do primeiro amor. Então, por exemplo, eu mesma, a primeira experiência que eu tive na vida de que eu via que eu poderia amar uma pessoa e amá-la, assim, com o desejo de doar a minha vida para ela, foi na adolescência. Então, assim, é um momento mesmo que você descobre o poder dos seus afetos também de impactar e elevar a vida de uma outra pessoa, ou não também, né? Então, disso ser usado para um bem maior ou não. Então, então isso é próprio da adolescência. Essa descoberta, esse amadurecimento dos afetos e tudo mais. Pois é. Mas o que eu percebo é que é como se essa descoberta e essa vivência da afetividade que é própria na vida, que é saudável, que tem um momento para cada coisa, eu vejo que isso foi preparado desde quando eu era muito pequena. Então eu sinto que é como se eu tivesse, de alguma forma,
começado, não é que, assim, foi um desabrochar pleno da afetividade, como é na adolescência, mas eu vejo que eu já comecei a tocar nesse assunto, a, sei lá, sabe, uma coisinha ou outra começou já ali a ser despertada quando eu era, na verdade, uma criança bem pequena. E com relação a isso, eu realmente vou atribuir tudo isso, na verdade, não aos meus pais, mas à escola. Sim, porque de fato, os meus pais, por exemplo, minha mãe de forma especialíssima, sempre foi, meu pai também, assim, ele não fica pra trás. Eu me lembro na nossa infância, assim, muitas coisas que os nossos pais fizeram nesse sentido por nós, por exemplo, de tomar muito cuidado com as coisas que nós assistíamos. Então, por exemplo, eu me lembro uma vez que os nossos pais, eles cancelaram uma TV por assinatura que a gente tinha na época, exatamente porque eles foram descobrir que tinham certos programas ali que estavam liberados, que a gente poderia acessar por acidente, enfim, e que não eram próprios pra gente e tudo. Então, eles sempre foram muito cuidadosos com isso. Só que nada bate a escola. Então, assim, inclusive no fim dessa conversa eu quero contar meio que um resumo, tipo uma moral da história que eu aprendi com todos esses pensamentos que tem a ver com essa questão da escola. Mas assim, gente, realmente, assim, fale bem ou falem mal da escola, mas a questão é que nada vai conseguir superar, não é superar, nada vai conseguir impedir as tragédias que as amizades podres que uma escola pode proporcionar na sua vida vão te proporcionar. Então, assim, realmente não tem como você estar num ambiente da escola e não importa se é escola particular, pública, confessional ou não, boa ou ruim, não importa. Se você for para um ambiente escolar, você vai sim receber bastante porcaria, entendeu? Então, assim, dependendo, vai receber mais, dependendo, vai receber menos, mas você vai receber, fique tranquilo. E eu percebo que, por exemplo, toda essa questão desse despertar precoce, vamos dizer assim, dos afetos, pra mim, eu vejo que foi 100% por causa das minhas companhias de escola, porque são coisas que eu nunca teria aprendido ou sabido da existência delas se, por exemplo, eu não tivesse ido pra escola. E aqui eu só tô falando um fato, entendeu? Eu não tô falando se é bom, se é ruim, se tem que ir pra escola, se não tem que ir pra escola. Eu não estou discutindo isso, até porque isso também não é da minha conta. Cada um faz o que quiser. Mas o que eu tô querendo dizer é que isso é um fato, tipo assim. Não tem como. Eu duvido que exista alguma pessoa que vai dizer que nunca deu trabalho pros pais em casa sem trazer alguma porcaria da escola, entendeu? E aí, no meu caso, eu vejo que foram muitas porcarias. Então, todas essas coisas eu vejo que afetaram muito, muito, muito mesmo a minha forma de imaginar as coisas, principalmente. Eu fico vendo assim, eu acho que também entra nesse sentido o aspecto da educação da afetividade feminina, que aí é uma coisa ainda mais específica, porque, por exemplo, me parece, né, pelo que eu observo, pelo que eu também já estudei sobre esse assunto até hoje, que os meninos, eles tendem a ser muito mais visuais, mas no sentido quase que de uma apreensão das formas do mundo, né? Enquanto que, então, é uma coisa muito externalizada. Enquanto as meninas, elas têm uma experiência muito mais internalizada da coisa. Então, o mundo, por exemplo, imaginário da mulher, ele é muito rico. Então, a gente tem uma imaginação realmente muito fértil. E daí que surgem aquelas questões das fantasias, das ilusões e tudo mais, porque realmente a louca da casa vai longe. E aí, no meu caso, eu fico percebendo que isso faz muito sentido, na verdade, porque eu percebo que depois, quando, assim, eu só fui parar pra começar a desconfiar o tanto que isso tinha me machucado, assim, ao longo de toda a minha vida, ali por volta, talvez, dos meus 15 anos, eu tenha, mentira, acho que nem 15, viu? Sei lá, talvez dos meus 16, eu tenha começado a perceber, tipo assim, meu Deus, isso me fez muito mal. E eu só fui perceber o tanto que isso tinha me feito mal quando eu parei pra tentar reverter isso. Que eu acho que é uma palavra muito forte, porque não dá pra reverter o que foi feito. Mas a questão é que quando eu fui tentar, sabe, meio que fazer esse trabalho de limpeza mesmo, de mitigação dos efeitos que isso teve sobre a minha imaginação, acima de tudo, como eu tava falando, eu fui ver que, assim, isso era um trabalho hercúleo, entendeu? Porque, por exemplo, um impacto muito direto que eu vi disso era o tipo de pessoa que eu tinha na minha cabeça como um tipo de pessoa boa. Então, assim,
quando eu imaginava uma pessoa boa, essa pessoa boa era uma pessoa ruim, entendeu? Então, e eu achava aquilo uma coisa boa. Então você imagina, assim, pra poder reeducar isso, né? Pra, tipo, pra você colocar um novo modelo, entender o erro, entender por que aquilo não era bom e tudo mais. Hoje, agora com 23, enfim, isso já tem uma estrada, vamos dizer assim. Hoje tem muitos desses pontos que eu vejo que eu já não consigo nem fazer mais o que eu fazia antes, entendeu? Tipo assim, a coisa partiu para o outro extremo, assim, eu já não consigo voltar, e graças a Deus em muitos aspectos. Mas tem muitos outros que até hoje eu peno pra poder me educar, entendeu? Do tipo, Maria Clara, não é isso, entendeu? Não é isso que é o bom. Assim, realmente, eu não vou dar aqui muitos exemplos, pra, obviamente, também não me expor muito, mas eu poderia dar vários exemplos, assim, de coisas bobas que eu sei a verdade, mas eu não penso conforme a verdade, assim. E eu vejo que, neste caso dessas coisas, tem muito a ver com o tipo de coisa que eu fui enfiando na cabeça ao longo de toda ali a minha primeira infância até a minha adolescência e tudo mais. Então, assim, e aí o que acontece? Eu começo a pensar comigo o oposto, né? Eu fico pensando assim, meu, e se os meus pais tivessem tido essa consciência, né? E se eles tivessem me protegido, assim, com unhas e dentes sobre essas influências da escola? O quão diferente eu teria sido se eu não tivesse conhecido metade dessas coisas que eu ouvi falar. E eu vejo que eu teria sido uma pessoa muito mais leve, assim, sabe? Tipo, com certeza eu não teria um monte de problemas e um monte de macacoas. Então, realmente, isso pra mim é uma coisa que ficou muito, assim, tipo, muito, muito, muito clara pra mim, que era algo que eu queria proporcionar pra educação dos meus filhos um dia. Tipo assim, isso certamente vai ser uma coisa que eu vou defender muito. Terceiro ponto que eu queria falar é a respeito de saber cuidar daquilo que se tem. Isso é uma coisa até interessante, porque eu me lembro, assim, nitidamente de eu tendo a experiência consciente disso que eu vou falar. Que sempre quando a gente ganhava os presentes de Natal no fim do ano, geralmente nossos pais nos davam uns presentes, assim, melhores no Natal, né? E eles deixavam, depois quando a gente foi crescendo, né? Eles foram deixando que a gente escolhesse e tudo mais. E aí eu me lembro que uma vez eu pedi um avião da Polly, né? A Polly era quase a substituta da Barbie. E aí, porque eu nunca tive uma Barbie. Aí, tá vendo? Das coisas que os meus pais me privaram. Enfim, não vejo problema na Barbie, mas enfim, minha mãe não quis me dar, nunca nos deu uma Barbie, nem sei o que é ter uma Barbie. E aí, o fato é que quando eu ganhei esse avião da Polly, pensa, assim, você ganha aquilo ali, aquilo é o ápice, entendeu? Porque era um avião mesmo, um avião com uma casa, tinha a Polly, várias roupas. Tipo assim, isso pra uma menina é a perdição do mundo. Então, e eu lembro que nesse Natal que eu ganhei, eu lembro que eu fiquei, tipo assim, até, sei lá, 2 da manhã brincando de avião da Polly no Natal, porque eu tava obcecada ali com aquele presente, e eu lembro de pensar comigo assim, nossa, até quando esse avião vai durar sem estragar? Eu lembro que eu pensava isso já. Por quê? O que que era a minha... Por que que eu pensava dessa forma? Porque eu sabia que ele ia se estragar. Que ele ia... Alguma coisa ia ser danificada, alguma coisa ia ser destruída, entendeu? Eu já sabia que era só uma questão de tempo até as coisas se destruírem e tornarem inúteis. E aí, quando eu olho pra trás e vejo, né, o passado e o presente repetiu o passado e tudo mais, eu fico vendo assim, gente, foi isso. Tipo assim, nunca foi uma preocupação pra mim aprender a preservar as coisas. Porque sempre era aquela mentalidade do tipo, e novamente, meus pais nunca, obviamente, falaram isso com a gente, tipo, olha, não cuide das suas coisas, destrua, porque depois a gente compra outro. Não é isso. Mas é porque hoje, quando eu paro pra ver, não somente essa questão dos brinquedos quando eu era criança, né? Mas quando eu vejo hoje, assim, a nossa vida em família, várias coisas, assim, super pequenas, básicas, eu vejo que realmente existe essa mentalidade que eu acho que nem mesmo os meus pais tenham consciência dela. De que é que nós não fomos, eles não foram educados, nós não fomos educadas pra poder cuidar das coisas que nós temos, pra preservar as coisas que nós temos. E isso foi uma consciência que
eu fui adquirindo depois. Então, assim, isso é bem recente, na verdade, pra mim. Inclusive, quando eu fui aprender isso, eu lembro que foi exatamente por causa da virtude da pobreza. Que a gente pensa muito na pobreza como carência material, mas a boa pobreza, a boa vivência da pobreza enquanto virtude, é também você saber cuidar daquilo que você tem, preservar o que você tem para exatamente não precisar de comprar de novo, gastar de novo com isso. Então, porque se a gente entra nessa mentalidade do, meu, não preciso me importar com isso, pode quebrar, eu compro outro, foi barato e tal, não tem problema. Assim, percebe? Você não tá respeitando a própria coisa que você tá adquirindo, entendeu? É até um desrespeito até com a coisa que você tá cobrando, que você comprou, o dinheiro que você gastou, com o seu tempo de trabalho. Não faz sentido. Próxima coisa, eu vejo que isso também é uma coisa que eu não aprendi, aí novamente eu acho que isso fala ainda mais de forma especial com as meninas. Não vou tirar os rapazes disso de forma alguma, até porque homem porco é uma coisa nojenta, mas a mulher de forma especial, tipo, a gente tem muito mais coisa pra cuidar do que um homem, na nossa aparência que eu tô falando. E eu também vejo isso, né? Eu até brinco isso com algumas amigas minhas, porque, por exemplo, ahn, eu acho que quem é mulher e tá me ouvindo vai conseguir me entender melhor. Mas basicamente, durante toda a minha vida, assim, desde criança, a gente tem aquelas amigas, aquelas colegas da escola, tudo mais, e a gente vai crescendo, continua tendo essas amigas, que são aquelas amigas que, por exemplo, sempre estão de unhas feitas. Elas desde criança aprendem a maquiar, tipo assim, elas amam fazer penteado. Elas são realmente o estereótipo da patricinha. Então, são aquelas meninas que, sabe, já pequena vai tentando andar no salto da mãe, elas realmente gostam, assim, elas são bem vaidosas mesmo, nesse sentido de gostarem de se cuidar e tudo mais, né? E tem aquele outro extremo, que era o extremo ao qual eu pertencia, que é da criança selvagem, né? Então, tipo assim, meu Deus do céu. Então, com certeza eu fui muito pra esse lado, o que eu acho ótimo pra crianças pequenas. Realmente, assim, eu acho super legal essa educação das crianças do tipo, vai comer terra mesmo, sabe? Andar descalço, se sujar, amo. Porém, eu vejo que isso de forma muito especial para as meninas, tem que chegar um momento que você já começa a mostrar pra ela assim, olha, pode ser selvagem, mas tem um momento da selvageria, tem um momento de não ser selvagem. E à medida que ela vai crescendo, tem um momento que ela realmente tem que parar de ser selvagem. E os meninos também, tá? Não tô falando isso só pras meninas, mas é porque, enfim, eu sou uma mulher, então eu tô falando da experiência que eu tive. E eu vejo que em nenhum momento eu tive essa ruptura, sabe? Porque a minha mãe, toda a vida, ela também foi uma pessoa muito, não selvagem, mas uma pessoa muito assim, baixa manutenção, sabe? Então, por exemplo, eu lembro que a gente durante, assim, a nossa infância, sei lá, eu conto nos dedos às vezes que eu pintei unha. Porque pra nossa mãe, por exemplo, não era importante que a gente aprendesse isso. Inclusive, ela nem gostava disso. Pensava, gente, pintar unha não é coisa de criança. E, tipo assim, e tudo bem. Eu não acho que uma criança de 5 anos tenha que se preocupar de pintar as unhas, entendeu? Mas eu acho que à medida que você vai crescendo, né, essa menina vai entrando ali pros 10, 11, 12 anos, já é legal você começar a mostrar a importância do cuidado pra ela, não das unhas, literalmente, mas do cuidado de si. E não somente como uma. Não somente para que ela se sinta bem, para que ela cuide de si mesma bem, mas também porque isso é um serviço para os outros, né? A nossa cara é para os outros, o nosso corpo ele é feito para servir aos outros. Então, para a gente poder ir até o outro, trabalhar pelo outro. Então, assim, nós somos feitos para os outros. Então, isso também se dá nessa dinâmica nessa dimensão da apresentação, da aparência. Então eu vejo que isso foi uma coisa que eu definitivamente não aprendi. Então eu tive que realmente aprender isso sozinha. Ainda hoje, eu sou uma pessoa muito assim, baixa manutenção, tipo, eu realmente tenho que fazer um esforço para certas coisas. Então tem muita coisa que hoje eu já aprendi, eu já incluí na minha rotina, mas assim, não foi natural, sabe? Eu tive realmente que aprender e como eu disse, aprender sozinha. Então, a minha mãe, por exemplo, até hoje ela é essa pessoa. Então, realmente assim, não tinha como ela me ensinar uma coisa que ela não recebeu, né? Então, eu vejo muito isso, que se eu tiver filhas meninas de forma muito especial, eu gostaria muito de criá-las dessa forma selvagem, que foi muito divertida na minha infância. Eu tenho, assim, memórias muito boas disso e eu acho que isso impactou muito a minha personalidade, inclusive.
Mas eu acho que, como eu disse, né, à medida que a menina vai crescendo, isso vai sendo reajustado. Você vai ensinando pra ela toda essa dinâmica que eu tava falando, do cuidado de si mesma, do cuidado do outro, enfim. É... Só vou falar isso mais uma vez pra reforçar que se eu tivesse um filho homem, óbvio que eu também o ensinaria isso. Mas é diferente, porque como eu tava falando, nós mulheres temos muito mais coisa pra cuidar do que os homens. Próximo ponto, eu teria usado muito melhor o meu tempo na minha infância. E quando eu falo isso, eu sei que pode parecer uma coisa muito vaga, né? Porque a gente pode falar isso em qualquer idade da vida, não é verdade? Mas eu quero dizer assim, realmente a maravilha, assim, de você, da infância, é porque você realmente não tem preocupação nenhuma, né? Assim, o seu mundo, ele é totalmente garantido pelo amor dos seus pais, pelo cuidado dos seus pais. Então, você nem sabe o que é uma preocupação para ter uma. Então, assim, essa ausência eu vejo que ela cria um espaço, assim, simplesmente maravilhoso para você poder se dedicar à aquisição de tanto de habilidades artísticas, por exemplo, mas também de você, assim, virar gente mesmo em alguns aspectos. Então, por exemplo, sendo bem concreta, no meu caso, uma coisa que eu sinto falta, assim, meu Deus, tremendamente, é de eu ter lido mais quando eu era pequena. E quando eu falo ler aqui, gente, tô falando daqueles clássicos de leitura, assim, pra criança, sabe? Realmente eu vejo que, sei lá, as obras de Monteiro Lobato, as viagens de Gulliver, essas coisas, sabe, de criança, tipo, simplesmente isso não me ocorreu. Assim, sei lá, eu assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo no Futura, mas eu não li o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E tantas outras coisas. Então, e olha que, assim, apesar de eu não ter sido a criança que lia muito, que os pais estimulavam pra ler e tudo mais, e que tinha 200 livros em casa, ainda assim eu vejo que eu li muito. Tem muita coisa que eu não vou dizer que era tipo um básico da literatura infantil, mas eu me lembro de muita coisa que eu li legal, assim, quando eu era criança, e que me marcou bastante. Tipo, Gibis da Mônica, Bruxonilda, O Mistério de Feiurinha, todos esses livros eu me lembro muito. Mafalda, essas coisas que eu gostava de ler quando eu era pequena. Então, li alguma coisa, mas com certeza eu teria investido nisso. Quer dizer, eu gostaria que os meus pais tivessem investido nisso, né? Porque eu não podia fazer nada por mim mesma. Mais nisso, sabe? De realmente serem mais intencionais nisso. Então, eu acredito que se um dia eu tiver filhos, como eu vou priorizar isso pra eles, eu com certeza vou reformar a minha educação literária infantil. Tipo, eu vou ficar por dentro de tudo, certamente, com eles. E essa questão da aquisição de habilidades artísticas, eu acho que eu já comentei uma vez isso aqui no canal, mas eu acho que toda criança, tanto que, novamente, eu também tenho intenção de fazer isso com os meus filhos, deles aprenderem. Tipo assim, na infância, adolescência e tal, assim, até eles se formarem, finalizarem a formação escolar deles, eu queria que durante esse período eles se dedicassem a um idioma, um esporte e um instrumento musical. Por quê? Porque eu acho que essas três coisas, elas trabalham dimensões muito específicas, assim, da formação humana. E tanto que eu penso isso comigo, assim, claro, né, de verificar a aptidão de cada um e tudo mais. Inicialmente, óbvio, eles vão ser muito crianças para poder decidir o que eles querem. Então, vai ser uma mistura do que eles dizem, mas também do que eu e o meu marido decidirmos, pensando no bem do nosso filho. Mas eu penso, inclusive, de adotar alguma medida para que eles não tenham a opção de desistir no seguinte sentido. Vamos supor, novamente, aqui, né, eu tô usando a imaginação, eu não sei como é que vai ser na prática, mas vamos supor que tem algum filho meu que, sei lá, né, com 7 anos, ele começou a, não sei, jogar tênis. E aí, beleza, foi crescendo, a gente foi percebendo que assim, nossa, ele tem um talento mesmo pra tênis, ele é muito bom, a gente percebe o que o professor fala, nananã. E aí, vamos supor que chega ali umas tantas, ele fala, eu cansei de tênis, cansei, não quero mais jogar tênis e tudo mais. E vamos supor que eu perceba que ele tá fazendo isso por manha. Não é porque ele realmente não gosta, não sabe, não aprendeu, enfim, mas é porque realmente ele tá, sei lá, tá cansado ou quer jogar outra coisa. Se eu perceber que a razão não é suficiente, eu tenho inclusive a intenção de obrigar os meus filhos a fazerem aquilo. Por quê? Porque eu vejo que isso é uma coisa muito boa, você ser
fiel a uma coisa durante muito tempo. Tipo, isso educa demais também. Então, como eu disse, se as razões não são suficientes, então eu penso sim, até de obrigá-los mesmo. Tipo, olha, você vai ficar aqui fazendo isso assim, mesmo sem querer, mesmo triste, mesmo e tudo. Ou então, tipo assim, você quer o outro? Tudo bem. Então você vai fazer os dois, entendeu? Mas esse daqui você não vai largar. Então, isso é uma coisa que eu também sinto muito falta. Durante a minha infância, assim, eu fiz algumas coisas, mas sempre isso, sabe? Tipo, por um período em específico, nunca ficando até adquirir a excelência em uma coisa, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante e muito educativo, assim, em todos os aspectos da formação. Tá, então pronto, gente. Foram esses todos os pontos que eu elenquei, que eu consegui me lembrar que eu faria de diferente na minha educação. Com certeza tem outros aspectos. Gostaria de reforçar aquilo, né? Eu não sou mãe, não tenho filhos, não sei se terei um dia. Então, assim, é óbvio que toda essa conversa aqui, ela é muito hipotética, né? Eu tô trabalhando mesmo com a minha imaginação, com as coisas que eu observei e tudo mais. Eu acho que isso em nada diminui a riqueza da conversa, muito pelo contrário. Mas também é claro que eu só vou descobrir a coisa quando ela se efetivar. Então, assim, tudo isso é óbvio, mas o óbvio hoje precisa ser dito. Mas é óbvio que eu tenho consciência dessas coisas. Então, eu espero que a gente possa ter tido uma conversa leve e engrandecedora no melhor aspecto. E pra terminar, eu só queria colocar, tipo, duas morais da história? Caraca, será que pode falar isso? Duas morais da história. Não sei. Enfim, dois aprendizados, resumos dessa conversa toda. Não tô muito segura sobre morais, tá muito estranho esse negócio. Mas, basicamente, é eu só consegui fazer todo esse pensamento, toda essa conversa aí que eu acabei de fazer com vocês, porque. Também porque, né, vamos colocar assim, os meus pais não fizeram isso comigo. E, novamente, não estou cobrando absolutamente nada deles, porque eu parei pra pensar isso também faz poucos dias. E quando eu pensei sobre isso, eu pensei, gente, eu quero estar atenta a isso quando eu tiver os meus filhos. Que é o quê? Você perguntar para a criança. Assim, eu acho que hoje isso tá melhorando, mas com certeza os meus pais não vieram dessa educação e nem educaram a gente dessa forma. Novamente, porque eles também não receberam isso. Mas a questão é. Eu acho que a gente tá superando um pouco dessa cultura do tipo. De um certo menosprezo da criança, eu diria. Eu percebo muito isso, assim. Eu acho que a gente tá numa cultura, assim, que se incomoda muito com as crianças. E eu acho que isso é bem antigo, na verdade. Eu achei isso até interessante, assim, partilhando com vocês. Alguns dias atrás, eu tava relendo, né, aquele evangelho, que é um dos meus favoritos, que fala que os discípulos de Jesus estavam repreendendo as crianças e as crianças estavam querendo se aproximar de Jesus. E aí Jesus vai e repreende os discípulos para deixar as criancinhas irem até ele, porque delas é o reino dos céus, né? E se diz no evangelho que Jesus abraçava e abençoava as crianças. E é muito bonito, né, esse trecho do evangelho. E eu tava pensando isso comigo, né, que em parte os discípulos repreendiam as crianças exatamente porque as crianças, elas eram totalmente insignificantes para aquela cultura. Então, assim, elas não eram nada, né? Então, até que elas se tornassem alguém, uma pessoa adulta, com verdadeiro impacto na realidade, elas eram insignificantes, elas eram nada. Então, você pensa, né, uma criança naquela época, assim, ninguém interessava pelo que ela tinha pra ouvir, desculpa, por aquilo que ela tinha pra falar e tudo mais. E é interessante a gente perceber como Jesus, ele traz essa dignidade também para a criança. E, inclusive, salvo engano, na continuação desse evangelho, Jesus até fala, né, que quem recebe a um desses pequeninos, recebe a mim. Então, né, perceba, tipo, eu fico imaginando o choque das pessoas para aquela época, né, do tipo, nossa, eu não esperava que uma criança fosse tão importante assim. E eu acho tão interessante, São José Maria, que é um santo que eu tenho muita devoção, ele fala isso, né, que o público preferido de Jesus são as crianças e os doentes. Então, São José Maria nutria um carinho muito grande por esses públicos. Então, por exemplo, né, nos centros na obra, quando tinha algum doente, assim, ele era muito atencioso, muito carinhoso com os doentes. E com as crianças, ele sempre levava chocolate para as crianças e tudo mais. Exatamente porque ele via que era uma manifestação, tipo assim, era Jesus ali mesmo, né? Então, é muito interessante a gente pensar isso. Por que eu tô falando isso? Eu acho que hoje a gente tá superando
um pouco isso. Apesar de eu achar que sim, as crianças continuam bem não quistas, né? Se vocês forem olhar toda essa nossa cultura antinatalista, né? Então, por exemplo, quando as pessoas têm essa mentalidade, né, do um é pouco, dois é bom, três é demais, isso também é um tipo de mentalidade que fere a dignidade da criança. Porque a criança incomoda, porque a criança dá trabalho, porque a criança exige, sim, investimento financeiro também. Então, eu acho que, assim, de certa forma isso melhorou, mas eu vejo que, assim, de certa forma a história se repete, né? E quando eu paro pra pensar sobre isso, eu fico vendo a importância da gente perguntar para as crianças, conversar com as crianças. E eu acho muito bonito isso. Eu não lembro. Eu acho que sim, foi. Não lembro se ele fala sobre isso exatamente, né? Eu não lembro se um dos filhos do professor Olavo de Carvalho ou se o professor Olavo de Carvalho falava isso, mas enfim, é um dos dois. Que eu lembro que alguém falava isso, né? Se não ele e os filhos, de que ele sempre tratava as crianças, tipo, de igual para igual, entendeu? Ele conversava com as crianças normalmente, óbvio. Conversando. Não é que ele conversava de metafísica com criança, né? Mas é no sentido assim: ele não fazia vozinha pra criança, sabe? Ele não abaixava o nível da conversa do tipo, ah, não, eu tenho que abaixar isso pra alcançar uma criança. Não. Tipo, olha, eu tô falando de igual pra igual. Eu sempre achei isso muito interessante. E por quê? É claro que se, por exemplo, você chega pra uma criança de, sei lá, 6 anos, você fala com ela assim, meu filho, então, tem alguma coisa que eu posso fazer de melhor e tudo mais? Eu acho que deve ser bem cômico esse tipo de conversa, porque deve ser umas coisas bem engraçadas, né? Sei lá, a criança às vezes deve falar assim, ai, sei lá, né? Eu queria um sorvete, queria que você brincasse mais comigo. Deve ser alguma coisa bem pura, assim. E eu acho isso super válido, na verdade, essa sinceridade, essa simplicidade das crianças também falam muito. Mas, de toda forma, é claro que a resposta de uma criança de 6 anos não vai ser a resposta de uma criança de 12 anos, por exemplo. Mas a questão é manter esse diálogo com a criança, sabe? Eu fico vendo isso, novamente, não estou cobrando os meus pais, mas eu fico pensando várias coisas, assim. E eu que, não vou dizer que sempre fui uma criança, mas com certeza é, isso foi aumentando progressivamente, né? Mas eu sempre gostei muito de pensar sobre as coisas e sempre gostei muito de conversar. E então eu fico pensando, meu, se os meus pais tivessem conversado comigo nessa abertura, assim, já desde quando eu era pequena e tudo mais, nossa, eu tinha falado muita coisa. Muita coisa. E com certeza muita coisa que eu ia falar ia ser atrapalhada, entendeu? Não ia fazer sentido nenhum. Mas como os meus pais são mais maduros do que eu, né? Todo pai e toda mãe, pelo menos, deveria ser, né? Em tese. É óbvio que eles iam saber filtrar isso, tipo, ah, beleza, isso daqui é devaneio de uma adolescente no momento e tal, tipo, beleza, mas ainda assim, sabe, mesmo sendo devaneio de uma adolescente, peraí, como é que eu posso entrar nessa dificuldade que a minha filha tá enfrentando agora? Quem que eu posso ser pra ela agora, nesse momento que ela tá sendo meio lerdinha, meio tola, mas assim, tá, sabe, eu entendo o que que ela tá passando, o que que eu posso fazer, ou é melhor não fazer nada nesse caso. Mas o fato é que todos esses pensamentos, eles só vêm se a gente primeiro para e escuta, né? E escuta com essa abertura mesmo. Já não vem tipo, ai, isso é coisa de adolescente, bobagem. Ah, isso. Não, sabe? De escutar, tipo assim, realmente de escutar como alguém que ama aquela pessoa. Tipo, olha, eu quero o seu bem, né? Eu quero que você seja aquilo que você deve ser, não aquilo que eu quero que você seja. Então, isso é uma coisa que eu pensei muito comigo. Tipo, meu, eu espero que eu tenha a graça também de ter essa escuta atenta, assim, aos meus filhos em toda a etapa da vida deles. A questão, por exemplo, uma coisa que eu também vejo que tá superando um pouco, mas eu também vejo muita valia nisso, é a questão do pedir desculpa pros filhos. Novamente, você vai pedir desculpa sobre tudo e qualquer coisinha, né? Tudo tem que fazer um show pra pedir desculpa. Gente, não é isso. Mas eu fico pensando assim, meu, também isso. Quantos momentos, às vezes os pais pisam super na bola com os filhos, sabe? Super. E pelo simples título de sou pai, sou mãe, tenho um dever de estado maior do que o do meu filho, uma responsabilidade maior, supostamente uma maturidade maior. Então, tipo, eu não vou descer do meu palanque, sabe? E eu fico pensando assim, das experiências que eu já tive com os meus pais, deles me pedirem desculpa.
foram experiências muito boas. Novamente, essas experiências não foram frequentes e eu nem acho que tenham que ser, porque eu acho que até banaliza. Assim, se a situação pedir, né, um momento assim de desculpa mais sincero, claro, por que não? Mas também, né, não precisa dramatizar tudo. E eu lembro que durante esses momentos, eu acabava respeitando mais os meus pais, sabe? Porque eu via que eles eram justos. Eu via que eles não eram despóticos. Eles viam, tipo assim, olha, eu errei com a minha filha e eu vou pedir desculpa pra ela. Eu errei com ela, eu chateei ela tá mal com isso, a gente tá mal com isso. Então eu vou pedir pra ela desculpa. E isso, eu lembro que isso me fazia me sentir mais amada pelos meus pais, sabe? Porque eles tinham sido justos comigo e com o que eles haviam feito pra mim, que realmente tinha sido algo ruim. Então, enfim. E o segundo aprendizado dessa situação toda, pra terminar, é exatamente que tudo isso que eu falei aumentou o meu desejo enormemente por educar os meus filhos em casa. Novamente, sei se eu vou fazer isso algum dia? Não, até porque nem sei se terei filhos. Então, quando eu falo isso, eu sempre fico pensando se tá parecendo que, tipo, eu não quero ter filhos. Eu quero ter filhos, obviamente. Mas, filhos não são direito, né? Então, sabe-se lá o que vai acontecer comigo. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, não sei se isso vai acontecer, mas posso dizer que, assim, meu Deus, assim, realmente aumenta muito o desejo de dar conta também de arcar com essa escolha, que eu não acho que seja fácil de forma alguma, é uma responsabilidade enorme por parte dos pais, então eu espero que eu tenha realmente essa capacidade quando os meus filhos vierem pra mim, porque realmente, por exemplo, só pra realmente concluir, eu, durante esse período dessa viagem na Europa que eu tava mencionando, eu fiquei hospedada durante 10 dias na Inglaterra e eu fiquei numa residência universitária. Essa residência tinha, sei lá, umas 50 meninas, assim, do mundo inteiro. Assim, tinha meninas de Singapura, do Brasil, França, Espanha, Itália, Estados Unidos, ali mesmo da própria Inglaterra. Assim, realmente uma variedade absurda de meninas e de nacionalidades. Eita, que os meus pais chegaram, então vamos correr. E algumas delas foram educadas em casa. E as histórias que elas contaram, é claro que assim, eu vejo que essa cultura do homeschooling é muito mais forte, né? Em países europeus, americanos, enfim. Mas, desculpa, norte-americanos. Mas eu quero dizer assim, você vê aquelas meninas fodíssimas, assim, meninas incríveis. E você para pra repensar mesmo. Tipo, meu, sabe, eu particularmente tenho muitos alunos que são homeschoolers. E todos eles, sem exceção, são interessantíssimos, cara. Interessantíssimos, assim. Eles dão 10-0 numa criança de escola. Então eu vou parar por aqui, porque meus pais chegaram, eu vou ter que parar esse vídeo. Mas, enfim, espero que tenha sido uma conversa edificante de toda forma. Não consegui terminar muito o porquê que isso aumentou meu desejo pelo homeschooling, mas acho que deu pra pegar. Então é isso. Um beijo, com Deus e até o próximo.